da Boleia participou do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.619, realizado no dia 28 de março, em São Paulo. Confira as entrevistas. O Chico da Boleia, ele nasceu de um anseio que a gente percebeu que a categoria faltava informação na base, lá no tapete negro, lá na estrada, lá no posto de combustível, onde o companheiro está 90% do seu tempo. O motorista não sabe o que é a Lei 12.619, muito menos o empresário que está arcando com o passivo. Ele não sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai perder a empresa dele porque ele não sabia o que significava a lei. Porque falta informação. Precisa tirar a discussão dos grandes centros de a gente ir lá para a base. É um movimento importante. A lei é importante. Então nós temos que defender com unhas e dentes, mas com muita responsabilidade. É um momento histórico porque junta-se o laboral, o empresário na defesa de uma lei de grande importância para nós. Não só para o motorista de carga, para o caminhoneiro, mas também para o motorista de ônibus. É uma luta que parte de um processo político, de um sistema que está se acomodando e um país que ficou refém do modal de transporte rodoviário. Portanto, como qualquer situação num sistema capitalista, buscam acomodar esta atividade, né? E, por coincidência, essa legislação que cria novas normas, ela que vem humanizar as condições de trabalho, acaba sendo obrigado a nós, né? Num país democrático, onde a lei foi votada no Congresso, sancionada pela Presidente da República, temos que criar uma frente de diversos atores sociais, né? Que vê nessa lei uma condição de humanizar o trânsito brasileiro, entre elas as condições de trabalho daqueles que trafegam e transportam a riqueza do país. Não gostam de dizer por aí problema de luta de classe, mas nós estamos travando uma distinção de classe. Até aqueles que hoje defendem a lei junto conosco, que podemos dizer são um patrão, têm empregado, mas são de uma categoria que não é uma categoria operária. E aí eles não produzem riqueza. Então aqueles que produzem riqueza, que é o latifundiário, chamado hoje de agronegócio, de agroindústria, e o setor econômico que se beneficia disso, é que na verdade apropria daquilo que é resultado da produção e todos esses caem nessa cadeia. É nesse sentido que nós estamos dizendo que a luta do fórum não é uma luta, não é uma reivindicação sindical, não é uma reivindicação econômica, é uma reivindicação de que aqueles que têm na sua mão de obra a mercadoria para vender, precisa ter um preço e as condições de empregar ela, que é o nosso caso, os trabalhadores em transporte rodoviário, e aqueles que se beneficiam da prestação de serviços também quer ter as condições do país capitalista para fazer. Então é isso que unifica a frente. O Ministério Público do Trabalho, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, são aqueles que também, como nós, de forma ideológica e de forma humana, né, querem cumprir a fiscalização, fazendo com que a sociedade tenha um trânsito, um transporte mais humano e as condições dignas. Então é isso que unificou o fórum e é nesse sentido que a gente convoca a sociedade como um toda, principalmente aqueles usuários das estradas, usuários do trânsito e aqueles que defendem, né, as condições dignas de trabalho, a se juntar conosco nesse fórum e a gente saber que nós estamos defendendo uma sociedade mais justa. Nos juntamos outra vez, pegamos eu e Epitácio do Paraná, trouxemos para a discussão o Ministério Público outra vez e começamos a andar. E por incrível que pareça, eles já estavam preparando o golpe no Congresso. Já estavam lá emendas que estavam paradinhas. O projeto que eles estão lá já está pensado em outros novos projetos. Brincadeira. Só que preservar a vida ninguém quer. Porque eles não têm condição, não têm estrutura. Você conhece as estradas, Chico, você conhece o que está acontecendo. Um caminhão é um silo hoje em dia. Silo ambulante. E nem sempre ambulante. Quem fica 30 horas parada num cais, ele virou um silo estático. Que leva 30 horas para descarregar e não melhor ainda, hein? Não melhor. Com a logística boa hoje no Porto de Santos, que é o maior da América Latina, ele está levando de 6 a 12 horas ainda para descarregar uma carga de soja. Você vê quantas cargas precisa para um navio graneleiro daquele levar embora. Então, a nossa preocupação, na verdade, também é as mortes das rodovias. Para nós, é inadmissível o que estava acontecendo. Ou seja, depois do advento da lei, com a estrutura só das rodovias, com o advento da lei, 1.500, 1.700 vidas poupadas. Porque a estatística mostra, ela foi caindo. Fóruns da cidade. Agora,
Quem é que está errado? Nós? Por que de repente eles querem voltar a mudar? Porque eles não têm logística, não têm estrutura e querem colocar essa conta para os trabalhadores. Nós não vamos deixar. Nós estamos nos mobilizando, procurando apoio, apoiadores que nem você. E se for preciso, deixar bem claro, vou fazer política. Se a presidente da República era signatária num documento na ONU, onde ela tem por obrigação de a redução de 50% das mortes do Brasil, ela não está fazendo o papel dela, ou seja, ela não está honrando aquele documento que assinou. E os brasileiros vão cobrar isso dela. Então, eu acho que ela tem por obrigação vetar essa loucura que esses cidadãos querem fazer lá. A Casa Civil dá papel numa lei que ela é excelente, e inclusive, deixar bem claro, hein, está servindo de referência fora do Brasil a lei, sabia disso não? Sim. Teve o pessoal da ITF discutindo que nós já estamos servindo como referência e de repente vai jogar isso tudo fora. Então, vai achar os trabalhadores bem bravinhos e bem revoltados. Eu acho um absurdo ter que se movimentar por um direito. É a primeira questão. A segunda questão, que é uma lei que já está em vigor, que tem resultados óbvios e ululantes de que, na medida em que você descansa o cérebro com o sono, e com o sono você precisa de descanso, você está protegendo vidas, está protegendo pessoas e está protegendo até a própria carga de quem carrega. Então, às vezes nós estamos falando de condutores aqui. Então eu falo de condutor da carga, mas falo de condutor de pessoas, falo de condutor de uma série de coisas. Então, as pessoas precisam entender o que é precioso. Enquanto para alguém é precioso o grão, é muito precioso quem transporta alguém dentro de um ônibus na cidade de São Paulo, que transporta alguém no trem, que transporta alguém no ônibus da intermunicipal, interestadual, e seja quantos transportes forem necessários. Há que se dormir sim, porque se não se dormir, o cérebro não será alimentado. É uma questão fisiológica. Então hoje nós não estamos mais falando de uma lei só do direito do trabalhador em transporte. Nós estamos falando de uma lei que protege e dá condições de melhoria de um problema de saúde pública. Nós contribuímos com relação ao debate por meio de uma ação civil pública, na qual constatamos ali, infelizmente, 1/3 dos motoristas estavam trabalhando a peso de drogas para suportar as longas jornadas de trabalho. Isso levou a um debate judicial que, após vários anos de debate, uma aproximação de trabalhadores e empregadores, resultou na Lei 12.619, que hoje sofre grande resistência de alguns setores, em especial do agronegócio, com a infundada preocupação com a elevação do frete, sem nenhuma preocupação com o fato de que essa lei já poupou, nesse período, 1.500 vidas. Como eu já disse, a bancada ruralista do Congresso está empenhada em passar um projeto que não apenas destrói a lei, ela coloca no lugar da Lei 12.619 uma norma que legitima o sistema anterior. Então, se antes o nosso sistema de transporte matava, mas ele matava sem que houvesse uma lei respaldando isso, se o intento da bancada ruralista realmente for exitoso, nós teremos a morte dos motoristas suportadas com base em uma lei, ou seja, mortes legais. O fórum é fundamental, porque o que acontece? O Ministério Público e os demais atores estatais, Polícia Rodoviária, fiscalização do trabalho, nós temos um papel em todo esse cenário, em todo esse teatro, digamos assim, e esse papel ele se esgota na medida em que nós conseguimos estimular a edição de uma lei e fiscalizamos a lei, cada qual na sua atividade, nas suas atribuições. Mas veja, a defesa efetivamente desse avanço, dessa conquista, cabe aos trabalhadores, e o fórum é isso. O fórum significa o trabalhador dizendo um basta, e dizendo um não a um eventual retrocesso imposto pelo poder econômico. Eu digo para eles, até no sentido de orientá-los a salvar as suas empresas, que cumpram a lei imediatamente. Porque aquele empresário que talvez por desinformação não esteja cumprindo a lei, está produzindo passivo trabalhista que com certeza coloca em xeque a vida da sua empresa. Portanto, cumpra a lei. É aquilo, pessoal, que a gente fala. A lei está em vigor, não foi alterado nada. E para se alterar ainda tem que passar muita água debaixo dessa ponte. Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro.